Bom dia, amados. Bom dia, meus queridos, em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada alma, cada vida, dos meus verdadeiros adoradores, inscritos nesse canal. Hoje vamos pregar, vamos nos alimentar do Evangelho de Cristo. É um assunto muito bom, amado. É um assunto que vai tirar dúvida. Tem muita gente aí que fica viajando nas estrelas. Viajando para Saturno, viajando para Marte, viajando para... junto com os reptilianos, né? Enfim. Até Enoque viajou, né? Até Enoque. Infelizmente, eu vou mostrar para vocês hoje aqui uma matéria, gente, que vai falar sobre Enoque. Mas você vai pregar sobre homens? Vai ensinar sobre homens? Eu vou precisar pregar. Por quê? O Espírito Santo me incomodou. No sentido de como incomodar? Me apertou. Davi, faz um estudo. Quando Deus quer que a gente faça uma coisa, Ele coloca na nossa mente. E fica aquela coisa que fica perturbando. Não, eu vou ter que pregar isso aí. Eu vou ter que pregar isso aí. É uma das coisas, amado, que Deus mandou eu mais falar até agora. Por quê? Esse assunto aqui está enganando muita gente. Enoque, em si, Enoque, a pessoa Enoque, como os apóstolos, como os homens de fé de Cristo, de Deus. Na época que era Deus, né? Que, aqui, como diz a história aqui, ele era um... Enoque, perdão, Noé era tataraneto do, né? Noé era tataraneto de Enoque, ou seja, Enoque veio primeiro. Pelas escrituras aqui. Não foi bisavô de Noé, bisavô. Porém, ele veio primeiro, que não é. E existem muitas fábulas aí. Que Enoque viajou com ET, viajou com nave espacial, viajou com... Enfim, hoje eu vou acabar com essa história. Uma vez por todas. Agora, vou acabar como? Na palavra, pessoas. Amados, as verdadeiras adoradores. Eu vou acabar aqui, ó. Na Bíblia Sagrada. Agora, se o meu irmão ou minha irmã quiser continuar nessa história, nesses livros extra-bíblico, o que é? Por exemplo, isso aqui é um esboço, como vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um esboço. É apenas um rascunho. Vamos supor que é o livro de Enoque. Ou seja, a Bíblia não fala sobre isso. Essas fábulas aqui, ó. Ela não fala. Agora, se vocês querem ficar viajando no livro de Enoque, ou seja, dois livros não se misturam com a Bíblia Sagrada. Não existe extra-bíblico. Ou é a Bíblia, ou é o livro de Enoque, o livro de fábulas. Como Jesus vai falar aqui. O Altíssimo vai falar aqui. Fica muito bem esclarecido isso aí. Para Deus não existe além da sua palavra. Ué, por que Deus não fez a Bíblia aqui? Por que Enoque não fez seu evangelho? Enoque era um homem de fé. Aleluia. Porém, as escrituras sagradas dizem que ele foi arrebatado. Só que não é por extraterrestre não, gente. É arrebatado porque ele era íntimo de Deus. Por que ele foi arrebatado então, Davi? Porque ele obedecia a palavra de Deus aqui, ó. Ele tinha contato com Deus e obedecia. Não é nada com extraterrestre. E vou provar que extraterrestre não existe, amado. A gente tomar cuidado, porque existem demônios aí. Pra quê? Pra enganar você, pra enganar eu, enganar todos nós. Inventando essas fábulas, fora da palavra de Deus, ó. Porque a palavra de Deus não fala isso. E se você quer a salvação, é o jogo de 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4, amado. O que significa isso? Se você estiver fora da Bíblia, da palavra, você não vai adquirir a sua salvação. Você não vai adquirir. Ou seja, se você cultuar outro livro e a Bíblia, você está fora da palavra de Deus. Porque não existe extra-bíblicos. Livros inventados pelo homem. Como eu vou falar aqui. Que o próprio Paulo diz aqui que existia profetas na época. Os próprios apóstolos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 6, 8. Capítulo 1, perdão. Verso 6, 8. Eles querem viajar. Querem perguntar para Deus Filho ali, Jesus Cristo, ressuscitado. Quando vai ser o fim dos tempos? Quando o senhor vai voltar de novo? A gente tem que saber. Aí Jesus, Jesus chama a atenção deles. Cabe a Deus saber os tempos que ele mesmo determinou.
Isso cabe a Deus. Nem eu sei. Enfim. Por que ficar viajando? Por que ficar inventando hoje, gente? Outra coisa. Vocês param por aí. Eu vou mostrar sobre isso na palavra aqui. Vocês param porque vocês estão viajando demais, ó. Eu vou subir, vocês vão pregar o evangelho até os confins de Marte, Plutão, Júpiter. Não. Até os confins da Terra. Não tá falando para ir longe. Por quê? Você acha que tivesse uma alma lá em Saturno? Lá em Netuno? Jesus não ia mandar pregar lá? Profeta, ele ia dar um jeito de botar o profeta lá. Porque Deus é mentiroso, gente. Se Deus está falando que tem pessoas aqui na Terra que precisam pregar o evangelho, porque é aqui que precisa. Agora, cabe a Deus saber além das nuvens, né, gente? O homem quer saber, quer chegar até o céu, a maçonaria, por exemplo. Liberdade, fraternidade, igualdade, liberdade, fraternidade. Mas o meio de ser deles aí é ser perfeito. É ser pessoas idôneas, que nunca erram, que não tem emoções. Ou seja, isso não existe, mano. A gente somos humanos. Isso não é tacando pau em religião nenhuma, não. É citando um exemplo aqui. Vocês estão entendendo? Vamos parar de viajar, porque o fim dos tempos está aí. Bíblia Sagrada é Bíblia Sagrada. Livro de Enoque é livro de Enoque. Aí vocês veem qual que vocês querem seguir. Vocês estão entendendo? Vou provar isso aqui hoje. Vou provar. Misericórdia, acho que Enoque deve estar louco lá com Deus lá. Nossa, só que esses homens estão inventando de mim, meu pai. Ele deve estar pedindo perdão para Deus até hoje. Porque é só absurdo, gente. Extraterrestre com Deus. Agora um camarada posta na internet, aquela cara lá, com aqueles olhos daquele tamanho lá, é Baal, gente. O Lúcifer é tão astuto que ele fala os tontos, botar a própria cara do demônio lá na internet pra fazer aí. A fisionomia de Baal lá. Aleluia. Que é baixinho, com os olhos regalados, aquela cabeça grande e corpo magrinho. É Baal, é um demônio chamado Baal, gente. O demônio das imagens, da idolatria. Aleluia. Vamos ficar espertos com as coisas. Vamos ficar alerta. Aleluia. Não é coisa boa essas coisas, gente. Gente, fora daqui não há salvação, ó, da Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia não há salvação. Aleluia. E se não existe com comentários aqui, porque não existe, gente. Aleluia. É fábulas, é histórias, lendas. Aleluia. Feita pelo homem. O próprio Paulo diz, como eu já falei, que existiam muitos poetas na época, aqui, como eu vou falar aqui, no estudo de Enoque. Por isso, pessoas, parem de viajar, vão pregar o evangelho na terra, vamos estudar a Bíblia na terra, porque é aqui até os confins da terra, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, fala isso. O evangelho, vocês serão meus testemunhos até os confins da terra, ou seja, pregando isso aqui, ó. Tá vendo? Até os confins da terra. Se fosse para Plutão, Marte, Netuno, Andrômeda, Deus ia mandar pessoas lá. Ele ia falar que não existiam só nós aqui. Deus ainda é mentiroso. Aleluia. Por isso, tomem cuidado com isso aí. Você que quer procurar salvação. Toma muito cuidado com isso. Vamos falar sobre isso hoje aqui. Aleluia. O livro, além da Bíblia, é anátema, maldito, gente. Vou mostrar aqui sobre isso. A gente tem que tomar cuidado. Não existe dois evangelhos. Aleluia. Não existe. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos parar de viajar, de inventar moda, que tem coisa na internet perigosa. Ah, mas é só na Deep Web, né? Acho que é Deep Web que fala. Na internet lá do negro lá. Ah, tem cada barbaridade que é pior que eles lá. Garanto pra vocês. Que essa internet nossa aqui, controlada aqui, paga, que a gente paga, tem mais absurdo do que lá. Pode ter certeza. Aleluia. A gente tem que... aquelas coisinhas mais inocentes que bota na gente de atravessado. Vamos ficar espertos, pessoas. Bíblia Sagrada, salvação, Deus não se brinca. É uma coisa só. Fica essa advertência aqui. E não é minha, não. As Escrituras vão falar isso. Você que teme a Deus aí, ó, fala pro teu amigo, fala pra tua amiga, mostra na Bíblia, mostra na palavra. Eu vou mostrar pra vocês aqui o mecanismo, as ferramentas pra você mostrar. Que é os versos. Você vai mostrar pra essas pessoas, gente, para de viajar, ó. Eu sinto muito, você tá viajando, cara. Você tá errado. Você pode corrigir a segunda palavra e até julgar a segunda palavra. A palavra. Não a voz humana como eles acham aí. Que existe extraterrestres aí. Tem coisa na Bíblia, na internet, pessoas, que fala que Jesus é alienígena. Aleluia. Na verdade, somos todos nós alienígenas aqui. Nós somos feitos aqui. O nosso Criador veio do alto. Ele fez nós aqui. Aleluia.
Até nós não é daqui. Nós não somos dessa terra aqui. Aleluia. Eu sou alienígena. Todos nós somos. Nós somos extraterrestres. Nós não fomos... Quem é de Cristo mora na Nova Jerusalém já. Não é cidadão desse mundo aqui. Não é criatura, como vive no pecado. Por isso, preste atenção, toma cuidado com isso. É perigoso isso, gente. Isso tira a nossa fé em Cristo, gente. Ué, mas se existe vida lá fora, tem dois deuses. Outro Deus fez a vida. Ué, mas será que tem dois deuses? Aí começa a viajar. Viajar para nossa, para anos-luz de distância daqui. Você olhar os planetas, olhar a Lua, é uma coisa. Agora você começar a viajar com Deus. Gente, Deus não mistura com isso, gente. Tá aqui minha indignação para vocês aqui. Para vocês refletirem. Ou seja, para vocês entenderem se agora tem alguma dúvida. E para vocês passar para frente isso. Não existe, gente. Senão Deus havia falar. Ou, cabe a Deus, como já disse Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 1, verso 6 ali. Cabe a Deus saber as coisas. Os apóstolos queriam viajar. Quer saber de tudo. Como o homem quer saber hoje. Mas Deus falou, calma. Vocês querem saber? As coisas, tem coisas que só o pai, é só ele que vai ver isso aí. Tem que ficar sabendo. Abaixa a cabeça aí, calma, abaixa aí, meu. Jesus falou. Agora aqui, ó, a ordem do Pai aqui, minha aqui, é vocês pregar os confins da terra. A pregar onde que tiver vida na terra. Você é testemunha minha. Jesus mandou fazer isso, gente. Até então não existe. Vocês estão entendendo? Por quê? A gente tem que respeitar a palavra de Deus. Até o fim. Porque não fala mais nada aqui. Se não fala mais nada, porque não existe, gente. Agora existem demônios aí, que ficam nas regiões celestes aí. Eu até preciso marcar aqui, que eu vou pregar pra você tá lá em Efésios 6. O que é a região celeste? Esse segundo céu aí, ó. Além da atmosfera. Fica os demônios voando ali, ó. Pronto pra tentar a tua vida. Pra destruir a tua vida. Mas como que eles vão escutar as coisas de lá de viver? Ah, eles vêm. Eles não são, é sobre-humano. É essas criaturas aí que vocês têm que ficar esperto. Essas navezinhas que passam voando, é isso aquilo, risquinho na lua, mosquitinho na lua. Gente, é tudo aparição demoníaca. É fim dos tempos. O diabo quer levar mais pessoas que puder pro inferno. E tem gente que cai nisso aí. Tem gente que cai, não aprende isso aí. Deixa aqui minha indignação aqui. Poxa, gente, lê a palavra de Deus. A verdade é a vida. É a única coisa que presta. Vamos começar o estudo aqui então. Que é um pouco extenso. Não sei se vou dar pra fazer. 3 foi só de esboço aqui. Vocês vão fazer hoje. Aleluia. Enoque. Mito. Aleluia. Um homem de fé. Aleluia. Esse é o tema de hoje. Enoque foi o bisavô de Noé, que foi arrebatado por Deus. Ele se destacou por andar com Deus. Enoque era íntimo. Como Isaías, como Elias. Ele era um profeta. Ponto. Enoque ficou conhecido como exemplo de fé. Olha que judiação do homem, já. O povo prega Enoque de um jeito que ele é extraterrestre, não acreditava em Deus. O povo aí fora, eles acabam com Enoque. Eles acabam com ele. Mas na verdade aqui na Bíblia ele é homem de fé, ó. Exemplo. Como a gente vai ser arrebatado? Eu, você. Ele não vai ser extraterrestre que vai arrebatar, não, gente. Jesus vai vir como um relâmpago. Nós vamos ser arrebatados também por extraterrestre? Não, gente. Ó. A Bíblia fala sobre Enoque. A Bíblia fala pouco sobre Enoque. Ele foi
e foi descendente de Sete, de sétima geração de Adão. Ele viveu 365 anos. No tempo de Enoque, as pessoas viviam vários séculos. Acho que é virtude disso que as pessoas viajam. É por causa disso aí. Só que daquela época pra cá, o pecado foi aumentando, não foi? Ou seja, o pecado é a morte. Ou seja, hermenêutica, isso aí é matemática, isso. Quanto mais existe o pecado, todo mundo padece, gente. Já preguei isso aqui. Naquela época, foi aumentando, não foi? E foi diminuindo a vida. Se aumenta mais a iniquidade, diminui a vida. É o que acontece hoje. Hoje já não vive 70 anos. Porque olha o tamanho da iniquidade. Ah, mas eu tenho culpa? Você tem. Você é descendente dos pecadores que existiram. Eu sou descendente. Agora, a gente precisa adquirir o selo de Deus, a marca de Deus na testa. Qual que seria isso? A salvação, gente. Entregar a vida para Jesus e o sangue de Cristo, ó. Marcar você e lavar você do pecado. Aí já é outra história. Aí você deixa de ser criatura e passa a ser filho, amigo de Deus. Como Enoque aqui. Que Jesus, pelo teu sangue derramado, deu essa oportunidade. Para nós sermos vida. Por quê? Olha a diferença. 365 anos que Enoque viveu. Olha Matusalém aqui, filho dele. Viveu 969 anos, gente. Imagina viver tudo isso. Glórias a Deus. Então. Olha a diferença. Para 70 anos. Que é a média de vida. Olha a diferença. 900 anos, gente. Ou seja, foi aumentando o pecado e foi diminuindo a idade das pessoas. É isso que a Bíblia explica. Acho que também é por causa disso que o pessoal viaja. Aleluia. Porque falam que a gente foi feito de várias miscigenações alienígenas. Aleluia. Gente, é Satanás que coloca isso na cabeça da gente. É Satanás que pregou aquelas coisas no Egito, gente. É Satanás que fez, que deu aquele conhecimento para aquele povo lá. Aleluia. É o diabo que faz essas coisas. É que as pessoas não lêem a palavra de Deus, gente. As pessoas não vê a idolatria que existia no Egito, na Pérsia, na Grécia. As pessoas não veem isso, gente. Eu só leio a Bíblia, gente. Fala certinho tudo isso aí, ó. Adoradores de Baal, que é as imagens, que é as estatuetas. Que é o mesmo demônio que vocês botam com aqueles olhinhos grandes assim, pequenininho, magrinho, cabeção desse tamanho. É a mesma imagem. O diabo até é isso interessado. Ele faz vocês colocar, desenhar esse demônio aí pra colocar aí pra entrar dentro da tua casa. Toma cuidado com isso, gente. Continuando aqui, ó. Enoque viveu os 365 anos. E, no tempo de Enoque, as pessoas viviam vários séculos, né? Pô. O filho de Enoque, chamado Matusalém, viveu 965 anos. Foi o homem que viveu mais tempo na Bíblia. Vamos ler aqui, ó. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala isso. O que é para falar, a palavra de Deus fala. Não precisa o homem inventar. Gênesis capítulo 5. Ó. Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 5, 21 a 24. Que vai falar da linhagem de Nimrod. Nimrod. Eu estou lá na Babilônia. De Enoque. Aleluia. 21 a 24 de Gênesis capítulo 5. Cadê aqui? Aí. E viveu Enoque 65 anos. E gerou a Metuselá. Aleluia. Que é tem vários. Os nomes assim, de algumas traduções é diferente. Gerou a Metuselá. 22. Ó. E andou Enoque com Deus. Ó. Ele andava com Deus. Que nem eu e você conversando assim. Ó. Era íntimo. Igual você com um amigo seu, com seu pai. Ó. Enoque andou com Deus. Ó. Depois que gerou a Metuselá.
Metuselah. 300 anos. Depois que gerou Metuselah, 300 anos. Ele gerou, depois de mais 300 anos, ele gerou mais filhos e filhas. Olha, isso aqui nem fala na palavra, gente. Esses outros filhos nem mencionam na palavra. Pessoas normais, gente. Aleluia. Só que como é Enoque, foi relatado. Pessoas. Porque Deus disse a Adão: frutificar e aumentar os filhos na terra. Aleluia. Ó, 23. Ó. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Ó, 24, e último. E andou Enoque com Deus, ó, de novo. E não se viu mais. Porquanto Deus para si o tomou. Tá entendendo, gente? Glórias e glórias. Era um homem de fé. Era um profeta. Era um homem que vivia com Deus, andava com ele. E como viveu muitos anos, né? Naquela época vivia muitos anos, as pessoas confundem. A gente é reptiliano, que a gente como é que chama lá? Herculano, de Nibiru, várias miscigenações, né? Nós somos várias. Somos um protótipo de várias. Eu não sei nem falar a palavra. Como é que falar lá? De várias. A gente somos híbrido alienígena. Aleluia. Eu não sou, não. Eu sou feito por Deus aqui. Eu nasci aqui ó, em Bariri, na Santa Casa. Aleluia. Eu não sou, não. Glórias e glórias a Deus. Mas tem gente que é, né? Enfim. Glórias e glórias a Deus. Vários. Reptiliano, como é que chama? Eu não consigo lembrar o nome. Reptiliano é tanta besteira. Eu nem marquei essas tonteiras aqui. Porque o meu negócio aqui é a palavra. Aleluia. Mostrar na palavra de Deus que é conversa, isso aí, que é mito. Isso é lendas. Por causa daqueles homens. Tinha muitos valentes na época lá. Havia nefilins na terra. Nossa, é uma anarquia. Depois que deu o dilúvio, Deus ele limpou a terra, porque existia muita iniquidade. Enfim. Isso é outra história. Mas é devido a esses mitos aí que os homens viajam. Até então aqui é um homem como a gente. Só que ele era amado por Deus. Por quê? Obedecia a sua palavra. Coisa que essas pessoas que viajam não obedecem. Aleluia. Eles falam tanto de Enoque aí que é extraterrestre. Aleluia. É eles que são extraterrestres. Essa gente que fala besteira. É fora da terra aqui. Aleluia. Vocês estão entendendo? Não existe essas coisas, gente. É um homem de Deus, um homem foi amado por Deus e foi arrebatado. Como Elias foi arrebatado. Enfim, vários profetas que foram arrebatados na Bíblia. Glórias e glórias a Deus. Você está entendendo isso? Aqui, ó, o segundo ponto aqui. Ó. Nos dias de Enoque, a humanidade, estava muito corrompida pelo pecado. Deus ficou tão decepcionado que, depois de algum tempo da vida de Enoque, Deus enviou um dilúvio. Ou seja, Enoque era tão ou até mais querido que o próprio Noé, pessoas. Aqui a palavra de Deus aqui vai mostrar aqui que, ou seja, ele era até mais querido que o próprio Noé. Que ele arrebatou, depois chegou Noé, ele arrebatou, que Deus não aguentou mais. Ó. Noé, bisneto de Enoque, e sua família sobreviveram em meio a tanta corrupção. Enoque se destacou por andar com Deus.
E ele agradava a Deus e tinha fé. E Deus arrebatou o querido Enoque, querido de Deus. Glórias e glórias. Sabe onde está escrito isso? Sabe o que está relacionado isso aí? Lá em Hebreus, ó. Lá em Hebreus fala eles falam dos... Tem um capítulo lá de Hebreus lá, capítulo 11, que fala de cada profeta. E ali menciona Enoque. Vejam só. Hebreus capítulo 11, verso 5. Gente, é tanta besteira. Se você for além da Bíblia, você escuta tanta besteira. Que nossa, é misericórdia. Ó, Hebreus capítulo 5, 11, perdão. Hebreus 11, verso 5. Vou falar ao contrário. Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado, arrebatado, para não ver a morte. Aleluia. Como Deus sempre promete. Os escolhidos não vão participar da morte, da condenação, do juízo final, como eu sempre falo. A palavra de Deus faz isso. Deus faz essas coisas, é promessa. E quem for como Enoque não vai participar disso. Só que as pessoas não procuram ser que nem ele. Amar a Deus, adorar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Fica viajando pros mitos, pra idolatria. Aleluia. Vocês estão vendo? Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Ponto. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Aí, é profeta, gente. Aleluia. O profeta estava no meio da iniquidade ali. Vou pegar para mim. E separou, é escolhido. Enoque é escolhido de Deus. Como você pode ser um escolhido de Deus. Só que você prefere viajar. Estou falando para vocês, verdadeiros a Deus. Estou falando exclusivamente para essas pessoas que ficam viajando aí. Ó. Por que você não... Você pode ser arrebatado, não por alienígena, por Deus. Você não vai ser arrebatado por Baal, pelo diabo, se for que nem Enoque. Para aquele bonequinho feio que se coloca na internet aí. Aleluia. Nós descemos aqui. Aleluia. Gente, para de viajar. Olha aqui, está escrito na palavra de Deus. Enoque é um escolhido, gente. O Enoque é um profeta, na época, escolhido. Aleluia. Pela sua dignidade, justiça, pelo seu amor ao próximo, como tais. Olha os apóstolos. Quantos apóstolos tinha? Chegou a ter 70. Deus segurou para ele 12. Vocês entenderam? Olha quantos apóstolos tinha além dos 12. Faz a conta. Isso a Bíblia fala. Reunindo 70 pessoas, Jesus escolheu 12. Pessoal, quantas fábulas não pode ser por aí? Que o diabo não pode colocar aí? Falou, eu quero só que 12 me seguem agora. 12 eu quero que me seguem. Aí separou os 12 para ele. Como havia muita gente, ele separou 12. Mas continua. Como pastores. Pregue o evangelho pro mundo. Vão pro mundo aí. Jesus falou isso. É como Enoque, gente. Enoque é um desses homens aí. Ó. Se fosse nos dias de hoje. Enoque como uma pessoa, um verdadeiro adorador. É bom você pregar o evangelho? Existe o soldado, existe o verdadeiro adorador. Existe o profeta e o adorador mesmo, não tem outra palavra. E o adorador de Deus. Verdadeiro adorador, que obedece a palavra dele. E tem a pessoa que combate, como eu estou fazendo aqui. Essas mentiras, essas fábulas aí, ó, essas idiotices.
que as pessoas inventam. O diabo, o Satanás bota na cabeça das pessoas. Pra ela ser levada pro inferno e levar mais gente ainda pro inferno. Olha, o canal do camarada aí, ó, é milhões de pessoas, gente. Por quê? As pessoas gostam de escutar besteira, de viajar. Até os apóstolos aqui no Atos do Apóstolo 1. Até aqueles pessoas separadas de Deus ali, ó. Os minhozinhos que Deus separou ali. Começou a viajar. Ainda mais nós que ficamos. Eu gosto de viajar na palavra, né? E convido vocês isso. Vocês entenderam aqui essa parte aqui? Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradava a Deus. O Enoque, gente. Entenderam, gente? Verdadeiro adorador. Não precisa ter evangelhos. Deus se alegrou dele. Adão tem evangelho? Não tem, gente. Quem escreveu foi Moisés. Aleluia. Mandado por Deus, inspirado por ele. Vocês estão entendendo a diferença? Mas não, nós somos uma origem híbrida do espaço. Ô, gente, pode falar besteira. Pode falar besteira, gente. Como você falou no teu canal aí, esse irmão aí. Se você usar a sua inteligência, que eu não sou inteligente, aqui, ó, na palavra de Deus, misericórdia, gente. Aí ele falou assim, ó, mas as pessoas têm que analisar não só o que eles querem ouvir, mas o que está acontecendo em toda parte do mundo. Então, meu irmão, analisa aqui, ó. Aqui, ó. Tudo está se cumprindo aqui, ó. Tudo se cumpre aqui. As profecias. Analisa aqui. Lê esses versos que eu estou te passando aqui. Analisa. Por que achar que a gente está no meio do... Aleluia. Até os confins da terra, meu irmão. Ide, sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Aí fala de Samaria, fala de Jerusalém. Mas que tem os confins da terra. Terra, planeta. Deus não manda você pregar lá nos reptilianos lá em Nibiru. Deus não mandou você lá em Júpiter, em Urano, em Cicrano, em Beltrano. Deus mandou você pregar lá. Mandou pregar aqui. É lamentável. Pessoa de tamanha inteligência focar num absurdo desse, gente. E olha, milhões de pessoas estão levando para perdição. Hein? Milhões de pessoas. Milhares de pessoas levando para perdição. Por isso, meu irmão, acorda para a vida. Analisa o que esse pobre coitado está falando para você, que tem só 1000 verdadeiros adoradores. Só que é 1000 pessoas que adoram Deus, ó, verdadeiramente. Esse coitadinho aqui, ó, esse blogueiro desconhecido aqui, ó. Escuta a palavra de Deus, meu irmão. Não escuta eu, não. Escuta a palavra de Deus. Ó. Vamos continuar aqui, porque é absurdo, gente. É absurdo. É absurdo. Absurdo a gente... Nossa, a gente... Sei lá, tem que abrir o peito para mostrar, mas abrir o cérebro. Porque não é possível. Tanta besteira, gente. O camarada tem até estudo disso aí. O camarada acho que deve ter até faculdade. Que existe faculdade disso. Gozado que tem pessoas, não essa pessoa, exclusivamente essa pessoa, mas tem pessoas que botam até pra você ver, tá filmando pra você ver. E eu não tenho orgulho da palavra. Eu tenho orgulho que Deus me revela a palavra dele pra mim. Não é nem o reptiliano que me revela isso não, gente. Lá do alto, lá, é o Espírito Santo, que habita em nós e pode habitar em você também. É só você deixar de viajar nessas fábulas aí e adorar a Deus sobre todas as coisas. Obedecer ao teu evangelho. Veja aqui agora. Ó, outra informação que a Bíblia dá sobre Enoque é a respeito de uma profecia que ele faz. Enoque profetizou que um dia Deus virá para julgar todas as pessoas. Aleluia. No caso aí, os pecadores. Aleluia. Ponto. Além de obedecer a Deus, Enoque avisou sobre o perigo de viver no pecado, gente. Vamos abrir essa Bíblia aqui, ó. Aleluia. A palavra, essa santa palavra de Deus aqui, lá em Judas, ó. Lá em Judas. Isso aqui na época dos apóstolos, viu, gente?
Aqui já saiu isso aqui, ó. E é daí que às vezes começou. Depois eu vou ler sobre isso. Porque aqui, às vezes, começou a sair daqui, ó. As conversas fiadas. As fábulas. Só que Judas não era Judas Iscariote, não. Deixa eu abrir aqui. Antes do Apocalipse, ó. É João, depois Judas. Aqui, ó. Judas aqui era irmão de Tiago. Irmão do apóstolo Tiago, né? Que fez epístola. Judas era irmão dele. Por via de dúvida. Está escrito na palavra aqui. Judas, capítulo 1, né, que é um capítulo só, mas muito abençoado. 14 e 15. Olha só o que está relatado aqui. Ó. E destes profetizou também Enoque. Judas ali estava falando pro povo. E olha, viu, gente? Cuidado, viu? Os ímpios vão ser julgados, né? E ó, Enoque também. Ó. Eu tô falando em Enoque. Já tinha profetizado. É isso que a gente tá querendo dizer aqui, ó. E desse profetizou também Enoque, ó. O sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos os... Perdão. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Deus, contra ele, né? Contra ele está dizendo aqui contra Deus. Isso era Judas. Judas estava pregando isso para o povo. Essa carta era de Judas. Mas o Enoque já havia profetizado isso antes. Que aí existia muito profeta na época. Profeta, poeta, na época. Paulo vai dizer aqui, no final da pregação aqui. Paulo vai dizer isso. Que, mas Enoque, mas... Aí as pessoas viajou. Além de Judas ali, ó. Falar de Enoque. Muitos religiosos, que é para distorcer o evangelho das escrituras. Como que o cara sabia antes? O cara é o pica, meu. O cara é... Como é que ele sabia? Olha, Judas é o mestre de Judas. Mir Fábula saiu dali. É o que esse livro denou aqui hoje, gente. Fábulas humanas. Entenderam o que essa profecia aqui? Elias profetizou isso. Isaías profetizou isso. Todo mundo. O ímpio vai ser julgado, vai ser condenado. Aleluia. Isso que é as profecias. O ímpio vai ser condenado e vai ser julgado. Perdão. Julgado e condenado. Agora os escolhidos vai ser arrebatados e salvos. Aleluia. Entenderam? Isso que é. Isso é a essência da palavra de Deus. Entenderam? Através começa aqui, ó. Judas, aqui na época dos apóstolos, na época de Paulo ali, enfim. Aí começou as viagens, né? Viagem para Plutão, para Marte, o povo começou a viajar, né? Olha os reis magos. Os reis magos era através do tempo. Um exemplo. Olha que era os reis magos, né? Olha que eles eram abençoados, hein? Que eles viram aquela estrela. Era estrela, gente. Como fosse o sol nosso. Não era extraterrestre, não, gente. Estou voltando lá atrás do nascimento de Jesus. Como Deus viu que é de agrado o coração, aí eles esqueceram das viagens para Plutão, para Marte ali. Ai, vou levar presente para Jesus. Para glorificar. Como Deus viu que eles iam glorificar, o que ele fez? Para constar aqui na história. Que deixaram de adorar as fábulas, os astros, ou vamos adorar o verdadeiro astro. Vocês estão entendendo a essência? Aí o próprio Deus, com a própria estrela do céu, fez ele seguir esse tempo. Olha o poder do Criador, gente. Uma estrela guiou até Jesus Cristo. Aleluia. Vai saber como foi naquela época. As coisinhas católicas aí mostram aquela estrelinha caindo, né?
Vai saber que não apareceu na Terra para mostrar onde estava, né? Vai saber que Deus não veio. Aqui, o homem faz Deus ser assim, pequenininho, né? Deus não imagina o Todo-Poderoso. Ou Davi, mas colocou outro sol por na Terra? Deus pode fazer isso. Deus pode, sem fazer nada na Terra. Tem conversa fiada da NASA aí que se desintegrou um meteoro do nada. Como que se desintegra um meteoro, não, cometa? Do nada. Como? É Deus fazendo sinais, gente. É Deus fazendo, gente. Olha ali. Meteoro, essas coisas, cometa é lixo do céu. Lixo espacial. É coisa da criação. Mas a gente tem que agradecer. Como tem os escolhidos dele na Terra aqui, não aconteceu nada disso ainda, gente. Por quê? Para poupar os escolhidos. Que a hora começar a acontecer, que tem um tempo de Deus. E não está acontecendo porque era da graça. Era da graça, hein? Que é para você, eu nos arrependermos. Nós nos arrependermos. De todas essas fábulas aí do pecado aí, ó. Tudo isso aí que faz parte do pecado. Todas essas coisas que não prestam. Tudo que for contra Deus, a gente se arrepender e se voltar para Cristo. Por isso que não acontece nada. Entendeu essa parte aqui? Olha aí. Essa é uma outra informação que fala de Enoque. É só coisa boa, gente. Só que o homem viaja, né? Opa, é esse aí que eu vou usar para fazer fábula. Satanás botou na cabeça daqueles poetas da época lá, fizeram um livro aí, fizeram uns manuscritos, jogaram, enterraram aí. Satanás é astuto, gente. E botou uma meia dúzia de cabeça oca, porque achou. O diabo é facinho fazer isso aí, gente. Ó, vocês escondem, aí enterra. Aí enterrou esse livro aí. Aí acharam. Aí ficou fácil para enganar milhões de pessoas. O que o diabo faz, gente? O diabo faz isso. É que as pessoas acham que o diabo tá lá, né? Ou tá preso, né? Ele tá muito bem solto. Né? Só que ele não pisa aqui na terra para te matar, sabe por quê? Por causa que o Espírito Santo tá na terra. Tá dentro de mim, tá dentro de vocês, ó. 1043 pessoas, verdadeiras adoradoras, ó. Por causa disso que o diabo não vem na terra. Ele fica lá nas regiões celestes. Aí os demônios dele. Você não tava comendo nossas carnes vivas aqui, ó. Se não é pela misericórdia de Cristo. Que ele deu a luz lá, perdão, que ele morreu lá para nos salvar. Derramando seu sangue. Agora, vamos entender uma coisa. Aleluia. O que podemos aprender, ó, realmente com Enoque? O que vocês têm que aprender? O que a Bíblia manda vocês aprender? Eu aprender. Todos nós. Viajantes do tempo aí, das estrelas, e verdadeiros adoradores. Então a gente tem que aprender sobre esse coitado aqui. Sobre esse... Nossa, esse camarada aqui é... Tem uma imagem lá do... Gente, cara besteira. Nossa. Tem gente que fala... É Deep Web que fala, né? Internet negra que fala. Ai... Olha, tá muito bem aí na cara da gente. Só olhar. Aleluia. Rada besteira, gente. Ó, o que podemos aprender com Enoque, realmente? Primeiro, é um homem de fé. Enoque cria em Deus, acreditava em Deus. Sua fé agradou a Deus. Ponto. Isso você tem que aprender. Era obediente. Olha, Deus se destaca ele pela sua obediência. Enoque viveu de maneira certa, obedecendo a Deus. É por causa da sua intimidade com Deus, da sua obediência, que ele foi arrebatado, separado, foi pego, que só existia ele naquela época. Aleluia. Nem um filho era igual a ele. Que era Metuselá. Esqueci o nome lá. O maior conhecido como Matusalém. Aleluia. Olha, ó, Hebreus 6 fala. Um versinho a mais do que aquele outro lá que a gente já leu. Já. Vai falar aqui, ó. Aqui pra trás, Bíblia. Hebreus 11, verso 6. Ó. O que vai falar aqui, Bíblia?
Aleluia. Não, aqui não fala de Enoque, não. Aqui fala em geral. Isso é para todo mundo. E Enoque tinha isso. E a maioria no mundo não tem, ó. A maioria de quem fala besteira, inventa fábula, não tem isso aqui que eu vou falar aqui agora. Hebreus 11, verso 6. Vai me desculpar a franqueza. Que a palavra de Deus é assim, ó. Ela passa por cima. Não sou eu. É a palavra de Deus, ó. Eu tô lendo. É só você ler. Hebreus 11, 6, ó. O que vocês têm que aprender com Enoque, vocês que com fábula aí, ó, é duas coisas. Ele era um homem de fé e ele era obediente, temente a Deus. Coisa que vocês não são. De ficar aí inventando fábula. E eu vou provar para vocês que essas fábulas é maldita. Livro além da Bíblia é maldito. Vou mostrar para vocês aqui na palavra de Deus, ó. Aí, ó, vocês fiquem à vontade. Livre-arbítrio. Mas eu na palavra estou te corrigindo, meu irmão, minha irmã. Porque Deus me amparou sobre isso. Deus ampara. Redarguis. Corrija. Até julga na palavra. Na Bíblia. Na palavra. Aleluia. Presta atenção aqui. Hebreus 11, verso 6. Ó. O que vocês têm que copiar de Enoque é o quê? A fé e a obediência. A temente. Temente a Deus. Ele era obediente e temente. Copia isso de Deus. De Enoque. Aleluia. Olha aqui que a Bíblia vai falar. Isso é para todo mundo. Isso Enoque tinha. Você não tinha isso. Você que fica inventando essas fábulas. Vejam só. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Você está acreditando que ele existe? Inventando que ele é de outro planeta? Inventando que existem outros... Nós, a criação de Deus, está falando que é extraterrestre, companheiro? Você está agradando a Deus sobre isso aqui? Você está próximo de Deus? Você está falando que Deus existe? Falando que nós aqui da Terra, a criação dele, é híbrido de várias raças alienígenas? Você está fazendo isso, meu irmão? Isso, né? As pessoas que ficam viajando com fábulas aí, ó. Que ficam viajando com extraterrestre aí, ó. Vou provar que esse ser não existe na palavra, ó. Já falei no começo, vou provar, vou mostrar de novo na palavra. Não existe vida fora. Se existisse vida extraterrestre, ou seja, fora da Terra, Deus ia mandar pessoas pegar lá. Ó, vocês precisam... Deus ia dar um jeito. Aleluia. Vai pregar lá nos... Ou lá ele nomear profeta. Muitos profetas lá. Aleluia. Vocês estão entendendo? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. No caso, agrada a Deus, significa. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Entendeu? Você quer ser um galardoador? O que quer dizer? O que quer dizer galardoador? Recompensado. Presenteado. Aleluia. Você quer ser? Por Deus? Ó. Você fica inventando fábula, inventando... A criação dele, nós somos a criação dele. Você fica falando que nós... Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não sou alienígena, porra nenhuma, porcaria nenhuma. Idiota um camarada que fala isso. Vai me perdoar de falar. Aleluia. Eu fico pé da vida de escutar essas tonteiras na internet, gente. Falar que a criação de Deus é híbrida alienígena. De várias raças alienígenas. Falei, aonde isso? Onde que essas pessoas estão ganhando? Tem fé em Deus, gente. Deus é o Supremo. Mas existe muita vida. Você acredita em Deus? Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é a próxima aqui. Não é a próxima. Nossa, tem um monte de coisa ainda. Eu vou chegar num ponto aqui que eu vou provar pra vocês que existe vida alienígena, gente. Pra parar essa viagem. No tempo, no espaço. Vocês estão vendo que vocês têm que copiar de Enoque aqui? Enoque era isso. É homem de fé e obediente. Copia isso dele. É isso que Enoque ensina pra gente. É isso que a Bíblia está falando. Aleluia.
Vamos falar do livro dele agora. Fala dessa babaquice que existe aí. Essa ignorância humana. É coisa do homem isso, gente. É feito pelo homem. Ah, mas a Bíblia também é. Tem uns camaradas que falam. Olha a diferença aqui. É só você estudar ela e ler. Olha a diferença. Olha a diferença. Deixa Deus entrar dentro de você, aí você vai ver se é feito pelo homem aqui. Eu já preguei isso aqui, já tem até matéria sobre isso. Que é para tirar dúvida de tudo. Tirar dúvida de todos sobre isso. Ó. O que é o livro de Enoque? Essa é uma questão, né? É um livro apócrifo. Que supostamente foi escrito por Enoque. Supostamente foi escrito por ele. Por haver dúvidas a respeito de sua origem e autenticidade, um livro apócrifo é um livro religioso que não pertence à Bíblia. É feito por mãos de homens. Teorias humanas, filosofias humanas. Entenderam? Bom, um livro apócrifo tem origem em ensinamentos duvidosos. Já havia falado. O livro de Enoque provavelmente foi escrito por volta do século I antes de Cristo. Século I antes de Cristo. Baseado em lendas sobre Enoque. O apóstolo Paulo cita que existia muitos filósofos pagãos na época, que é os profetas poetas. E isso significa que Enoque, sendo um personagem bíblico, não quer dizer que existia um livro e ainda sobre ele, sobre a sua biografia, sobre Enoque, e ainda esteja esse livro correto. Isso está provando aqui, ó. Atos dos Apóstolos 17 agora. Volta lá, Atos dos Apóstolos. Não, é João ainda. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Esse é isso mesmo. Atos dos Apóstolos 17, 27 e 28. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Sobre isso aqui, ó. Existiam muitos poetas ali, ó, pagãos ali. Filosóficos. Filósofos. Muita gente que inventava fábulas. Lunáticos. Como a palavra diz. Ó, 27 e 28 de Atos Apóstolos 17. Olha só, está escrito. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, olha só, ou pudessem achar. Olha como que esses homens pensavam. Ainda que não está longe de cada um de nós. 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram. Poetas disseram. Pois somos também sua geração. Aí fica como vocês quiserem. Olha esses homens aqui. Olha esse camarada na internet aí. Ele só acredita em Deus tateando Deus assim.
Prefere acreditar nas fábulas do que acreditar no próprio Criador. Ah, mas eu acredito em Deus. Quem é você para me julgar? Ué, então sai das fábulas, meu irmão. Outro evangelho além dessa Bíblia aqui, ó, é anátimo, é maldito. Aleluia. Eu não tô aqui para... Eu tô falando na palavra, julgando na palavra. Tô lendo pra vocês aqui, ó. Tem gente que precisa acreditar em Deus, você tatear ele, igual eu tomei. Tateou ele. Agora essas fábulas idiota aí que o diabo coloca na terra, ele faz muito bem o trabalho dele. O diabo, gente, olha, ele tem 12, 13 mil anos o diabo tem. Muito além da sua compreensão. E dos demônios dele. Só que o homem, ele se compara como o mais inteligente que existe. Eu bato de frente por quê? Aqui, ó, na palavra de Deus. Bato de frente com o diabo. Porque aqui, ó, ele não tem boca aqui. Satanás não tem boca aqui, ó. Agora vocês que estão fora daqui, ó, são tontos, idiota na mão do diabo. São enganados. São marionetes, ó. Eu não estou falando isso por mal, para perseguir ninguém, para denegrir a imagem de ninguém. É para alertar vocês, sai das fábulas, gente. Olha o que estão fazendo com o Enoque, ó. Isso vem, ó. Isso tem. Nossa! Digita Enoque no YouTube. É milhões. Você vai ver ali, ó. É milhões de vídeos, gente. Só fábula. Só fábula. Mentira, gente. Agora tem o meu aqui que é verdade, que a Bíblia fala. Ô, mas quem é você para julgar a minha fé? Ô, Deus acima de tudo. Ó, filho. Então você larga as fábulas. Larga esse livro de Enoque aí, ó. Larga o livro de Enoque. Outro, vou ler aqui. Outro evangelho além desse é maldito. É anátimo. Vou mostrar pra você aqui. Olha Paulo falando que existia os poetas da época. Poetas pagãos, gente. É pessoas pagãos. Profeta é uma coisa, poeta é outra. Poeta inventava... Poeta, o que é um poeta, gente? O que é um poeta? Ele vê as coisas e se inspira. Poeta é isso. É diferente de profeta. Profeta, sabedoria, a minha, por exemplo, ela não vem de mim. Ela não vem da terra, ela vem do alto. Não vem de mim. Não é meu conhecimento. Tudo que eu falar, o que eu falar aqui, o meu achômetro aqui, é maldito. Agora vocês, 1.043 pessoas aí, se eu começar a falar besteira aqui, começar a falar o que eu acho, pode cair fora. Não sou eu que estou falando aqui, gente. É o diabo. Como não sou eu que estou falando aqui agora, que aqui é a autoridade da palavra de Deus aqui. E se eu falar o contrário disso, é maldito, é diabo. É o diabo que está falando. Por isso que eu estou falando aqui. Estou corrigindo e redarguindo. Na palavra. Não tem onde correr. Aleluia. Se você acredita em Deus, não fica nas fábulas. Por quê? Evangelho além desse, do que eu estou lendo para você aqui, ó. Outra Bíblia, outro evangelho, outro livro, além desse aqui, é maldito. O próprio evangelho de Cristo fala aqui, ó. Vou mostrar para você aqui. Se você acredita em Deus e diz que acredita, que é a primeira coisa que o camarada para se defender fala. Ah, mas quem é esse cara para falar da minha fé? Eu amo Deus, eu acredito em Deus. Mas existe ET, existe extraterrestre. Ué, olha o livro de Enoque provando aqui, ó. Ó, você tá nesse evangelho, você é maldito, cara. Tô te corrigindo, tô te julgando na palavra. Pronto. É a palavra de Deus, eu posso. Eu posso, eu já preguei isso. Eu tenho esse direito de corrigir. E tá de julgar na palavra da palavra. Não humanamente. Aleluia. Entenderam? Vamos continuar aqui. Ah, olha lá. Vamos começar a botar os pingos nos i aqui. Vamos começar a botar os pingos no i aqui. Você tem fé, não tem? Quem sou eu para te julgar, não? Você tem fé? Agora que a palavra de Deus vai falar para você aqui, ó. Vejam só. O que Deus julga dos outros evangelhos, livros extra-bíblicos, fábulas, livrinho de história, gibi, além da palavra de Deus aqui, ó. Ponto. Deus afirma. Não há outra Bíblia. Vamos aprender com o próprio Enoque. Isso, hein?
Que ele era obediente e homem de fé. Tá lembrado disso? Imagine ele lá no céu que ele não tá vendo lá. Nossa, gente. Gente, Senhor, irmão, o Senhor que me arrebatou, meu filho, mãe. Mas tem meus filhos lá que prova isso. Que prova que extraterrestre existe. Existem esses demônios, gente. De Lúcifer, o diabo para enganar você e destruir a tua salvação. Aleluia. Agora, eu já vi luz cair perto de mim. Eu já vi, cai em nome de Jesus, cai fora. Ó, sumiu. No céu, eu te repreendo em nome de Jesus. Vai embora, vai enganar em outro lugar. Aleluia. Sumiu, gente. É tudo aparição demoníaca para te enganar. Para te botar dúvida na cabeça. Eu já vi, lógico que eu já vi. Se eu falar que eu não vi, eu tô mentindo. Essas luzes aí, que muitos falam que vê e falam que é T. Vai embora, sai daqui, Satanás. Em nome do Criador de Cristo. Some, vai embora, em nome de Jesus. Ó. Aleluia. E se não sumir, você pode chegar perto que não é nada, viu? É blue beam, gente. Já foi provado isso. Você pode botar a mão assim, vai passar a sua mão assim, ó. Você pode botar a mão, isso que eu tô falando. Não precisa ter medo, não. Eu tô falando na palavra, gente. Essa palavra aqui não é mentirosa. Essa Bíblia aqui não é mentirosa. Pode chegar perto, viu? Eu já cheguei perto. Só que foi embora, era coisa ruim mesmo. O sobrinho tava perto. Já não tá hoje aqui com a gente, né? Tá com o pai dele lá. Enfim. Ele viu. Nossa, se muita gente vê o que a gente viu, vai falar que é ET. Gente, foi 10 segundos. Senhor Jesus, por favor, manda auxílio e proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Gente, foi 10 segundos. Foi 10 segundos. Veio aquele cheiro de perfume, não sei de onde. Mas, aquele silêncio. E eu sou testemunha disso, gente. É tudo para enganar a gente, pessoas. Só que ainda bem que tem Deus de misericórdia na terra. E eu tenho que falar por quê? Para tirar isso das suas cabeças. Essa extraterrestres da sua cabeça. Extraterrestre aqui é o diabo. Tá ali, ó. Monitorando você só para destruir a vida. O que Deus julga, não? Esses livros além da Bíblia. Extra bíblico, hein? Esse suposto livro de Enoque. O que Deus fala? Se você é homem de fé, né? A primeira coisa que a pessoa fala para se defender é isso. Quem é esse cara para falar da minha fé? Quem é ele para falar da minha fé? É que existe até existe, mas eu amo a Deus. Vou mostrar para você que você ama a Deus, ó. Abre Gálatas 5. Não, perdão. Gálatas 1:6-9. Gálatas 1:6-9. Ó, Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Anota isso aí, companheiro. Anota isso aí. Capítulo, versos 6-9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Esse maravilha que eu acabei de falar aqui é espantado. Fala, nossa, que absurdo é esse? É como eu estou aqui. Um homem, você é ser humano, achar uma besteira dessa, um absurdo desse. Ó. Aqui, ó. Olha a palavra de Deus aqui, ó. Precisava pregar o resto? Mas vamos lá. Eu vou ler de novo esse 7 aqui, ó. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, como está acontecendo comigo. E que
e querem transtornar o evangelho de Cristo. Como vocês aí. Ó. Extraterrestres, o livro de Enoque, existe vida. A criação de Deus aqui, os homens, é híbrido de várias raças alienígenas. Aqui, ó. Estão transtornando o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, no caso aqui o livro de Enoque, que vocês falam aí, além do que já vos tenho anunciado, seja anátemo. O que quer dizer isso? Maldito. Aleluia. Outro evangelho além da Bíblia é maldito. Mas há muitas pessoas que querem o quê? Transtornar o evangelho de Cristo. E inquietam os crentes, os escolhidos. Olha como eu tô achando que é absurdo aqui. Olha como eu tô maravilhado aqui. Se maravilhado aqui não é coisa boa. É espantado, é. Puta, que absurdo, cara. O cara fazer isso, meu. Depois, no final das contas, falar que acredita em Deus. Olha, fiquem com Deus. Ó. Outro evangelho além da Bíblia é maldito. Além desse aqui, ó. E se Enoque não tá aqui, o livro dele, e se é outro livro extra-bíblico, é maldito. Você não acredita em Deus aí? Porque eu ouvi ele falando. Fiquem com Deus e... E aí? Como que fica? Faltam 9 ainda, né? 9. 1, 6, 9. 6 a 9, é. Ó, assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Ele repetiu de novo. Aqui é Paulo, né? Paulo está falando às igrejas, às pessoas. Se alguém de vós... Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, além desse aqui, ó, que eu já estou pregando para vocês, Paulo está dizendo, aos Gálatas. Gente, é furado, hein? É maldito, é anátemo. Aqui, ó. Seja anátema, é maldito. Aleluia. Está respondendo a tua pergunta? Do livrinho de Enoque? Do livrinho de Enoque do... Desculpa eu falar. Não é de Enoque coisa nenhuma. Essas fábulas aí. Que o alienígena levou ele pra lá, levou ele pra cá. Gente do céu! Maravilha-me! Paulo dizendo aqui, ó. De que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Jesus morreu, sabe que morreu por nós ali, ó. Tá falando. Não existe outro, não existe. O camarada tá lá falando. Tá falando. Tá falando que outro evangelho é maldito. O cara tá falando lá. Capaz até de brigar isso. Se ele assistir, de brigar. Gente, isso é fábula, gente. Outro livro além da Bíblia é maldito. Que fala da... Aleluia. Essa idiotice. Aqui mencionado Enoque, gente. O nome dele tá em jogo. Ele era um... Nossa, gente. Homem de fé e obediente a Deus, gente. Temente a Deus. Aleluia. É completamente ao contrário do que é pregado aí, ó. Esses camaradas falando na internet aí. Para com essas coisas extraterrestres. Eu vou ler de uma vez por todas, ó. Aleluia. Pra finalizar isso aí, ó. Pra finalizar. Uma vez por todas, gente. Uma vez por todas. Jesus não manda pregar o evangelho em outro lugar. Ele não está mandando pregar em outro lugar, em outro planeta. Só manda pregar na terra, onde houver pessoas, onde há vida. Se ele manda pregar lá fora, porque não tem vida lá fora, gente. Não tem seres que nem nós aqui, ó. Não tem, como eles falam, gente. Entenderam? Senão Jesus tinha mandado. Jesus não é mentiroso, gente. Vocês estão chamando Jesus de mentiroso. Aqui, eu vou ler para vocês, ó.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 a 8. De uma vez por todas, gente. Para com esse negócio de ET. Tudo que aparecer é aparição demoníaca ou é projeto Blue Beam. Eu já preguei isso. Tô pregando de novo. É só ver no meu canal que tem um vídeo, gente. Se não tiraram. Porque é direitos autorais. Porcaria nenhuma. Não tô ganhando nada com isso. Eu tô abrindo o olho de muita gente. Só isso. Você acha que o diabo fica furioso? Que o sistema não fica furioso, né? Ó, de uma vez por todas, hein? Verdadeiro adorador, você tem alguma dúvida? É o suficiente para tirar da sua cabeça aí. Atos dos Apóstolos, capítulos 1, versos 6 a 8, gente. É a palavra, tá? Não sou eu que estou falando que não tem vida extraterrestre. É a palavra. A minha vida é na palavra. Se a sua vida não é na palavra de Deus, aí tudo bem. Cada um tem o seu caminho para seguir. Cada um vai para o inferno ou vai para o céu. Não existe outro. Só que quem está além disso aqui vai para o inferno. Eu já falei que é maldito. Outro livro além desse aqui, ó. Se alguém vos pregar outro evangelho, ele seja anátema, maldito. Puxa a internet que significa anátema. Aqui, ó. Aqui. É anátema. 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 É, anátema. Aqui, está escrito aqui. Excreção. Maldição. Reprovação. É reprovado, é maldito, é excreção. O que é excreção? Bosta, gente. É sem valor, merda. Aleluia. É isso que significa. Aleluia. Uma vez por todas, ó. Não existe vida em outro lugar. Não existe. Aleluia. Senão Jesus ia dar um jeito. Olha o que ele fala para os apóstolos aqui, ó. Que é como esses homens. Até os apóstolos, gente. Começou a viajar. Viram coisas absurdas. Opa, nós é... Vamos perguntar pro mestre. Nós vamos ser o dono da verdade. Olha o que Jesus fala para eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 a 8. Presta atenção nisso aqui. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, perguntou para Jesus. Que ele apareceu ressuscitado ali. Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Olha o que Jesus vai falar aqui. Ó. Eles queriam saber a mais do que estava escrito. Como esses homens aí, ó. Livro de Enoque, extraterrestre. Fala que a própria criação de Deus é híbrida, de raça alienígena, gente. Olha que blasfêmia. A pessoa blasfêmia e não sabe. É por isso que Deus não arrebatou a igreja de Cristo. Deus tem dó, misericórdia de tantos tontos que existe na face da terra, gente. São gente boa, viu? São gente de estudo, gente sacudida, cara. Mas tudo pro lado errado. Tudo pro lado errado. Meu irmão, minha irmã, usa essa inteligência aqui na palavra, gente. Vamos salvar almas. Aleluia. Vamos salvar a alma. Se você não tem unção de Deus, como eu tenho, usa o teu conhecimento, a tua inteligência para salvar a alma. Aí Deus vai devagarzinho vai colocar o Espírito em você. Aleluia. Porque eu não tenho estudo nenhum, gente. Eu tenho o 3º colégio aí, ó. Acabei o 2º grau. Não tem faculdade nem nada. Esses caras é sacudido, cara. É formado, não sei quanta faculdade, tá aí, falando besteira. Aleluia. Aprende isso, ó. Aprende de uma vez por toda. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, perguntou para Jesus ali, os apóstolos, 12, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Aí eles queriam saber a mais do que estava... Queriam saber, além do que Deus tinha falado. Olha só aqui. Ó. E disse-lhes, respondeu Jesus, disse-lhes,
Não vos pertence saber, ó, os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus acarcou já. Opa, baixa a bola aí, meu irmão. Ô, você não tem que saber mais do que Deus. É ele que estabeleceu isso aí, ele que vai falar. É dele-se. Ele tem esse conhecimento. Ele sabe quando eu vou voltar, quando eu vou arrebatar, quando eu vou fazer isso, quando eu vou fazer aquilo. Só ele sabe. Nem os anjos, nem o próprio Jesus não sabe. Quem é você para saber? Oh. Vai lá pregar o evangelho, igual ele está falando aqui agora. Ó. Vai lá pregar o evangelho nos confins da terra. Vai fazer, ó, faça o que eu mando agora. Ó Jesus botando os apóstolos no lugar. Ó. Botando você no seu lugar, que fica inventando fábula, fica inventando que existe vida em outro lugar. É, a nossa raça que é híbrida de várias raças alienígenas, livro de Enoque, essas milhões de besteira que está levando milhões de gente para o inferno. Olha Deus botando você no lugar. Ó. E botando esse povo que está te seguindo. Ó. Não sou eu, é a palavra. Ó. Atos Apóstolos 1, verso 8. Para acabar com tudo isso aí. Ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Jesus disse para os apóstolos isso. Ah, mas isso aí foi para os apóstolos. Não, é para você também. Porque eu tenho Espírito Santo. Eu sou um profeta que nem eles. Aleluia. O galardão vai ser diferente, muito diferente. Porque eu não sou igual a ele. Mas eu sou um profeta que nem eles. Eu estou convidando você para ser. E Jesus está te convidando. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. É só querer. É só invocar, arrepender e largar pecado. E se lavar pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo arrependimento. E fazer uma vida nova com Cristo. Aí você vai receber a virtude do Espírito. Ó, você. Está sendo convidado. E de uma vez por todas, larga essas fábulas. Larga Satanás. O diabo está te enganando. Aleluia. Presta atenção aqui. Que há de vir sobre vós. E ser-me-eis, ó. Venham ser. Vocês aí que ficam inventando moda aí na internet. Jesus está convidando vocês, ó. Venham ser testemunhas, ó. Minhas testemunhas. Jesus está te chamando. É graça, é tempo da graça. É pré-arrebatamento da igreja de Cristo. Venham ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Marte, Plutão, Cicrano, Nibiru, Reptiliano, não. Não está falando isso. Está falando até os confins da terra. Na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo fala isso. Te corrige e estou te julgando. Está errado. Venham ser minhas testemunhas, vou repetir. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Confins da terra. Aleluia. Não existe vida em outro lugar. Acaba com isso, gente. Para de viajar. Satanás está aí, está levando um monte de alma para o inferno. Milhões. Aleluia. Só que tá aqui, ó. Eu avanço e o inferno recua. Como muitos abençoados na internet aí, ó. Existem muitos, viu? Ó, vou dar alguns nomes. Doutor Pedrosa, Acre Edim, Pastor René Kivitz da Batista. Só deixa eu estar no Google aí. Rubens Sodré. Aquele Romilson Ferreira. Muito bom. Aleluia. Pronto, gente. Acaba tudo isso aí. Acaba com essa mitologia. Enoque, o que ele é? Homem de fé, gente. Verdadeiro adorador. Não tem seu evangelho, sua Bíblia escrito aqui? Mas ele era um homem de fé. Ele era segundo o coração de Deus. Aleluia. Ele era uma ovelha de Cristo, de Deus ali. Era o único naquela época que foi arrebatado, gente. Aí ficou o filho dele. Aí gerou Noé. Oh, não, Noé vem depois ainda. Aleluia. Isso aqui é... Não é bisavô, né? Enoque é bisavô de Noé. Ah, 4 gerações depois. Aleluia. Entendeu, gente? Deu para entender tudo isso aí? Acabar com tudo isso? Aleluia. Deixa que entrega esse trabalho maravilhoso aqui. Glórias e glórias a Deus. Ah, faltou uma coisa. Não acaba já não, pera um pouquinho.
Aleluia. Vou mostrar quem que é esse ZT que fica voando aí, ó. Esses camaradas que ficam inventando aí. Vou mostrar pra vocês o que é, ó. Cadê? Efésios, né? Efésios 6. Abre aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ver se eu acho aqui. Eu vou até anotar aqui. O que é esse ZT que fica voando aí, que você se encaixando? Notem aí, Efésios 6, verso. Para vocês leiam. A fala da armadura de Deus aqui. Que já é para se proteger de alguma coisa. A armadura você já pode ver que é para proteção de alguma coisa. Eu vou ler para vocês o que é aqui. Ó. O que é esse ZT que fica voando na lua? Dá para vocês... Aquelas coisinhas na lua, aquelas bolinhas no céu, aquelas coiseiras. Aquele que ultrapassou a velocidade da luz aí. Várias aparições aí. Tá no meu canal também. Ou há links no meu Facebook. Aparições demoníacas, gente. Ou o Projeto Blue Beam. Que é os Illuminati que fizeram isso aí pra enganar você, enganar eu, enganar todos nós. E levar milhões pro inferno. Aleluia. Ó, gente, pra finalizar agora. Efésios 6, 12. Quem são? Os OVNIs. Quem são esses OVNIs aí que estão voando aí? Quem é esses OVNIs aí? Que é pra te enganar. Que é pra destruir a tua alma, levar você pro inferno. Aprendam, gente. Leia o capítulo inteiro. Pode estudar à vontade, vai estar sempre falando isso aí. A armadura de Deus está falando aqui. Não é para proteger de alguma coisa. Aí vocês vão deduzindo. É na cabeça para proteger dardos inflamados do maligno, não é? Gente, essas coisas é real, gente. Só que é no plano espiritual. A gente não vê. A gente vive no material. Por isso que a gente não vê. Presta atenção aqui, ó. De uma vez por todas, para vocês aprenderem. Efésios, capítulo 6, 12. Quem são esses OVNIs aí? Vou mostrar para vocês. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Homens. Não tem que lutar com homem. Acontece ao contrário, né? Mas, sim contra os principados. Olha o que tem lá em cima lá. Ó. Principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Vírgula. Contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Onde que é esses lugares? Olha que você vê pra cima aí, ó. Essas coisas que ficam voando aí são principado, potestade, é tudo coisa maligna. Demônios, gente. Nas regiões celestiais. Ó. No céu ali, ó. Onde que a gente vê. No céu até onde a gente vê. O que você vê lá em cima é esses demônios aqui, ó. Se materializando. Botando a forma. Pra te enganar, pra te falar que não existe Deus, gerar dúvida. É um plano para levar a tua alma para o inferno. Pra você ter dúvida de Deus. Aleluia. Dúvida da criação dele. Dúvida do plano dele. Aleluia. Vocês entenderam, gente? Agora sim eu termino essa pregação. Aleluia. Com toda a minha alegria, com toda a minha fé. Com esperança de que vocês aprendam isso de uma vez por todas. Quanto mais pessoas verem esse vídeo, vão aprender. Aleluia. Enoque, homem de fé e obediente e temente a Deus. Livro de Enoque, fábulas, lendas, escritas pelo homem. Aleluia. Escritas pelos filósofos da época. O próprio apóstolo Paulo disse. Outro evangelho, outra coisa. Outro evangelho além desse é o quê? Anátemo, maldito.
Aonde vão ser minhas testemunhas? Eu hoje estou sendo testemunha até onde? Até os confins da terra. Não tem além do que eu aqui. Não tem outra vida. Não existe vida. Aleluia. Possa existir um dia. Aí é com Deus. Porque olha o que ele falou para os apóstolos. Oh, essas coisas cabem a Deus, gente. E se ele vai criar ou não vai criar, se ele vai vir para Israel, se vai salvar ou não vai, isso aí é Deus, só ele sabe. Só o Criador. É poder dele. Ele é majestade, ele é rei dos reis. Só ele tem que saber isso aí. Nem eu sei, Jesus falou. Ó, baixa a bola aí, ó o que vocês têm que fazer. Ó. Sejam minhas testemunhas na Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Ou seja, onde que é a vida, gente. Ah, mas você está duvidando da minha fé? Você está falando que eu não acredito em Deus, mas... Se acredita em Deus, você... Outro evangelho além desse aqui é maldito. A palavra de Deus está falando, não sou eu. Gálatas 1, 6, 9. ETs, não existe. Atos Apóstolos capítulo 1, verso 6, 8. O que está nas regiões celestes enganando você? Falando que é extraterrestre? Nave espacial? OVNI? Efésios 6, 12. Acabou o mistério, gente. Desvendei o mistério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é eles que me dão o conhecimento. Aleluia. Desejo a todos uma ótima tarde. Que espero que isso ajude a vocês, meus amados. Vai lá, se inscreve no meu canal. Viu? Adiciona lá, entra lá, dá um joinha se possível. Aleluia. Mas se inscrevam. Para quê? Se tornar verdadeiros adoradores. É como se fosse um ministério virtual. Aleluia. Uma igreja. Aleluia. Porque aqui é ensinado o verdadeiro evangelho, gente. Aqui não tem conversa fiada. Aleluia. Espero que vocês aproveitem muito bem essa palavra. E que Deus abençoe a cada vida dos meus verdadeiros adoradores. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Uma boa tarde a todos.